Olá, meu querido, tudo bem? Meus queridos, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por estar compartilhando conosco esse maravilhoso ensino, esse maravilhoso estudo, tá bom, meu querido? Olha, eu vou levando as coisas a sério, né? Ninguém está para brincadeira. Nós do Evangelho Eterno, nós temos muita responsabilidade com você, tá bom, meu querido? E nós não estamos aqui para ludibriar ninguém não, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês uma descrição do livro de Apocalipse, porque durante muito tempo, querido, o livro do Apocalipse era um dos livros mais difíceis de se entender na Bíblia. Depois do advento do Evangelho Eterno, divulgado aí pelo nosso irmão Cláudio Mendes, com toda a humildade também, nosso irmão Alberto, que está seguindo esses passos, né? Depois de 40 anos dentro do sistema religioso, que nunca me ensinou nada, nunca me ensinou o que é respeitar, não é? O vernáculo da língua portuguesa quando se lê a Bíblia. Hoje eu agradeço a Deus, porque hoje eu vejo mensagens, eu vejo alguns pregadores e eu fico triste, meus queridos. Sabe por quê? Parece que nunca estiveram dentro de uma sala de aula. A forma que eles pregam parece que nunca estudaram na vida. Com todo respeito a quem não teve a oportunidade de estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo desses caras que se acham pregadores, esses caras que se acham que detêm, não é? Vamos dizer assim, a primazia da salvação. Parece que eles é que detêm, não é? Toda aquela pompa, parece que eles é que tem que mostrar o caminho do céu para os outros. Eu fico impressionado e fico triste. Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade. Ainda que eu sou criticado, até por pessoas da minha família, eu tenho noção disso, não é? Mas não tem problema nenhum, eu não tenho dificuldade com isso, não é? Eu sei que alguns dos nossos não partilham a mesma palavra e o mesmo pensamento. Mas sabe de uma coisa, querido? Às vezes quando eu olho para esses meus parentes e me criticam, eu também fui assim. Eu era um crente muito rígido. Sem conhecer a Bíblia, eu era rígido. Imagina essas pessoas, tanto parentes e aqueles que não são parentes, não é, de sangue, são só irmãos, não é, dentro da religião. Então eu sei o que é isso e eu, como disse o próprio Deus, não é, eu não imputo essa culpa a eles, não é? Eu só saí do sistema porque eu tive a oportunidade de estudar. Eu tive a oportunidade de fazer o meu tempo para estudar a Bíblia. Agora essas pessoas que me criticam, meus parentes, outras pessoas, eles não têm tempo de ler a Bíblia, eles talvez não gostam de ler a Bíblia. Aí fica difícil a pessoa se libertar e entender o que é um vernáculo da língua portuguesa, o que é um tempo verbal, o que é uma colocação verbal, o que é salvação, o que foi a salvação, o que é a Bíblia para essas pessoas. É uma revista? É um jornal? Não sei. Eu vou passar aqui, meus queridos, a descrição do livro de Apocalipse. Eu fiz esse estudo há muitos dias atrás, né? E hoje chegou o dia de eu passar aqui para os meus irmãos. Em primeiro lugar, queridos, que eu quero falar para você. Esse livro de Apocalipse, ele é chamado assim porque o último livro da Bíblia, pelo fato de conter as profecias, não é? As, como que eu falo? Esse livro, ele contém, inserida nele, as últimas profecias que deveriam acontecer no primeiro século. A autoria desse livro, todo mundo sabe que é João, não é? A igreja primitiva
ela num testemunho quase universal, porque nem todos acreditam ou denotam ou atribuem a autoria do livro de Apocalipse a João. Não é todo mundo não, tá, querido? Mas muitos atribuem sim a João, que era filho de Zebedeu. O mesmo que escreveu o quarto livro, né, o livro histórico, esse era João. Agora, com respeito à data desse livro do Apocalipse, há uma controvérsia, tá? Não pense que todo mundo acha que foi igual, não. Muita gente acredita que a descrição ou a data desse livro, não é? Muita gente pensa que esse livro, né, ele pode ter acontecido, não é? Se aconteceu ali durante a questão principal para você saber é se houve a descrição desse livro ali enquanto João estava na ilha de Patmos, na pequena ilha do Mar Egeu, se aconteceu quando Nero era imperador de Roma, que foi de 54 a 68, no ano Domini, não é? Ou no tempo do imperador Domiciano, 81 a 96, isso os nossos né? Os católicos romanos acreditam assim. Então este livro ele é do mesmo caráter profético que distingue os livros de Daniel, né, e Ezequiel. Então esta literatura desse livro do Apocalipse, não é, ele sempre teve por fim animar e estimular também os nossos irmãos ali, o povo judeu, em tempo de desgraça nacional, com a certeza de um futuro glorioso pela vitória do libertador de Israel, que havia tanto tempo o povo ali esperava. Então o conteúdo desse livro, meus amigos, meus irmãos, ele pode ser dividido da mesma ou da maneira seguinte: a primeira parte, do capítulo 1 ao 3, que se referia às coisas que são, não é? Quer dizer, as coisas que eram presentes ali, e compreende uma visão preparatória das perfeições divinas, a simpatia do Redentor para com os homens e também as epístolas aos anjos, que são personificações do espírito de cada uma das 7 igrejas. Preste atenção que é muito importante. Preste atenção, queridos. Esses anjos das 7 igrejas da Ásia eram personificações do espírito de cada uma das 7 igrejas. Cada uma dessas cartas que foi enviada às 7 igrejas, ou epístolas, ela constava de 3 partes. A introdução, que se referia sempre a algum dos atributos daquele que falava a igreja, não é? Tomados da visão precedente, e nos quais se observava uma ordem progressiva e uma adaptação ao sentido geral da epístola que se segue. Segundo, uma descrição das características de cada igreja com a conveniente animação, admoestação e também de censura. Em terceiro lugar, as promessas de uma nova ou de uma recompensa aos que venceriam, né? Promessas que eram feitas a todas estas igrejas da Ásia, que por sinal não existe mais, tá bom? Então, a parte restante do livro do Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 22, compreende a profecia do que se devia acontecer depois daquelas primeiras, ou seja, as primeiras coisas que eram no tempo presente e depois as segundas que eram no futuro próximo que aconteceu. Foi o auge, foi o clímax da grande tribulação. Então, nós podemos perceber uma coisa, querido:
há uma série de visões, havia, na verdade, uma série de visões, não é, que mostravam, por meio de imagens simbólicas, a linguagem natural dos judeus, que era uma linguagem simbólica, era uma linguagem figurada, os conflitos e o sofrimento do povo de Deus, e a ação da providência sobre os perseguidores dos fiéis. E concluindo assim, apresentando a queda daquela mística Babilônia, que era a figura do erro, e mostrando a triunfante Nova Jerusalém, que seria a igreja aperfeiçoada. Enquanto os crentes do século XXI aguardam uma Nova Jerusalém física, nós compreendemos que a linguagem dos judeus, que era uma linguagem simbólica, era uma linguagem figurada, essa Nova Jerusalém, ela representava o quê? A igreja aperfeiçoada. E para você entender, aquela mística Babilônia, que era a figura, não é, de quê? Do erro, era justamente a nação de Israel. A nação toda, não só a Jerusalém, era toda a nação. Aí você vê que nós temos também uma coisa: toda a matéria do livro de Apocalipse pode também dividir-se em 7 partes, não contando com o prólogo, que compreende os 8 primeiros versículos do capítulo 1, né? As 7 epístolas, as 7 igrejas, né? Nós temos os 7 selos, nós temos as 7 trombetas ressoantes, né? E nós temos também as 7 figuras místicas, a mulher vestida de sol, o dragão vermelho, nós temos o varão e a criança, a primeira besta que saiu do mar, a segunda besta que se levantou da terra, e temos o cordeiro do Monte Sião, o filho do homem sobre as nuvens. O derramamento das 7 taças vai do capítulo 15, 16, não é? Então nós temos a aniquilação dos inimigos da igreja, nós temos as glórias da cidade santa, a Nova Jerusalém, e nós temos o epílogo, não é? Então a interpretação, o epílogo que está no capítulo 22, a interpretação das profecias tem sido até hoje, não é, assunto para grandes discussões, porque eles querem. Porque o livro de Apocalipse, depois do Evangelho Eterno, não é difícil você entender o livro de Apocalipse. Mas essas profecias do livro de Apocalipse têm sido assunto para grandes discussões, não é? Grandes discussões. Mas é porque o povo quer. Agora, uma coisa a gente tem que observar, que é muito importante. Muito importante. As diferenças teóricas pode ser disposta em 4 parágrafos. E eu vou mostrar para você aqui nesse estudo que nós preparamos, tá? Eu não tenho recurso de mostrar na tela aqui, tá, querido? Os meus estudos está aqui, ó. Eu estou aqui com ele na minha frente, tá bom? Mas eu quero passar para você detalhe por detalhe. Então, como eu disse, nós vamos mostrar essas diferenças, essas teorias que pode ser disposta em 4 parágrafos, porque a interpretação de Apocalipse tem sido assunto de muita discussão. Primeiro, nós temos a interpretação preterista. O que é a interpretação preterista? É aqueles que acreditam que as profecias do Apocalipse já teve o seu cumprimento na primeira século, ou na primeira idade da igreja. Os críticos do sistema preterista afirmam que uma grande parte do livro refere-se ao tempo da perseguição de Nero e da rebelião judaica. Os 7 reis de que fala os versos 10 do capítulo 17 significavam os imperadores Augusto, Tibério, Gaio, Calígula, Cláudio, Nero, Galba e Otto. O que se diz de, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 18, com respeito ao número da besta 666, corresponde, segundo essa interpretação, não é, ao número
de Nero, né? Segundo esse sistema de interpretação, esse valor numérico das letras hebraicas nas palavras de Nero César. Então 666, de acordo com a guimatria ou guimátria, como queiram alguns, representava, era uma interpretação simbólica que ela tinha o seu interpretação ou na transliteração, né, o valor numérico correspondia ao nome de Nero César. Agora, a escola histórica de expositores considera essas profecias como um delineamento dos grandes acontecimentos da história do mundo ou da igreja, desde os tempos apostólicos até o fim do mundo. Isso a escola histórica de expositores que considera assim, tá bom? Mas a que eu mais acredito e a que eu mais tenho entendimento é a preterista, tá bom? Agora existe a escola futurista. A escola futurista, que é a pior de todas, no meu ver, a meu ver, a escola futurista, ela sustenta que a maior parte desta série de profecias, em todas elas, dizem respeito a acontecimentos que se realizarão um pouco antes da segunda vinda de Cristo, coisa que nunca vai acontecer. Você sabe disso, que nunca vai acontecer. Então, outra coisa, o anticristo, na visão da escola futurista, o anticristo, ou a besta apocalíptica, é, segundo a teoria dos futuristas, um infiel em pessoa que reinará sobre toda a extensão do velho Império Romano e perseguirá triunfantemente os santos pelo espaço somente de 3 anos e meio, vindo depois Cristo destruir aquele império poderoso. Mas nós temos também o quarto sistema de interpretação, com o nome de espiritual ou ideal. Esta é uma escola também de interpretação que tem o seu nome espiritual ou ideal. Eles consideram o livro de Apocalipse uma manifestação pitoresca de grandiosos princípios em contraste, em constante conflito, não é? Embora sob várias formas e de caráter eclético. É importante observar a correspondência de linguagem em certas expressões entre o Evangelho de João, que não é Evangelho, é livro histórico, e o Apocalipse. A aplicação do título Verbo de Deus a Jesus, não é? 19:13, este nome, o Verbo, aparece somente no Novo Testamento, nos escritos de João, ali em João 1:1 e 1 João 1:1. Agora, a ideia de designar pelo nome de Cordeiro o Redentor da humanidade ocorre 25 vezes no livro do Apocalipse e também em João, capítulo 1, do 29 ao 36. O uso do termo vencer, no sentido de destruir o mal do mundo, repetidas vezes, nota-se nas cartas a 7 igrejas da Ásia. Ali, capítulo 2, 3, e também 12 e 11, e 15 e 2, 17, 14 e 21 e 7. Tá bom? Então nós temos o termo verdadeiro, que está ali inserido também, no sentido de real, no sentido de genuíno, em oposição ao fictício, acha-se 13 vezes no Evangelho e epístolas e 10 vezes no Apocalipse, tá bom? Então, meu querido, essa expressão, quantos o transpassaram, de Apocalipse 1 e 7, acha-se somente em João 19:37 e está em relação com a mesma passagem de Zacarias 12:10, cuja tradução ela é diferente da versão dos 70, tá bom? Quando a Bíblia diz aqui, ó, quantos o traspassaram, que seria aqueles que veriam a manifestação do Filho do Homem. Agora existe também uma excelente ideia de João no livro histórico dele, que expressa pelo nome
e corresponde ao verbo grego que se acha traduzido pelas palavras testemunho e a palavra testificar, no sentido de declaração respeitante a Jesus Cristo e de uma pública profissão, não é, de crença. Encontra-se também de modo proeminente no Apocalipse. Então, meu querido, quando você observa o livro de Apocalipse e você respeita os tempos e as colocações verbais, você vai ver que tudo que está no Apocalipse já se cumpriu, sim. Mas os futuristas, principalmente os futuristas, principalmente eles usam o livro de Apocalipse para amedrontar. Os pregadores do sistema religioso, dificilmente eles usam o livro de Apocalipse nas suas pregações. Mas quando usam, é para amedrontar, é para meter medo, é para apontar o dedo para alguém, ameaçando eles do fogo do inferno, ameaçando eles do lago de fogo, ameaçando eles de perdição, se não tiver de acordo com a religião deles ou as denominações deles. Então, querido, o livro de Apocalipse é isso, tá bom? Eu creio que tudo que vocês quiser saber do que foi o plano divino de Deus através dos séculos, você tem que ler o livro de Apocalipse e entender, porque senão você não entende. Eu espero que eu, por alguma razão, eu fui útil nesse estudo para você, tá bom, queridos? Mas não veja o livro de Apocalipse como algo, uma parede de ferro. Não olhe o livro de Apocalipse como se fosse o pior livro para se entender da Bíblia. Não. Talvez seja o livro mais fácil a partir do Evangelho Eterno. Por quê? Porque quando você entende que Apocalipse ele tem figuras de linguagem, o Apocalipse, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho de novo, eu até anotei aqui, ó. O livro de Apocalipse, ele tem umas linguagens, não é? Literais, simbólica e também figurativas, ou figura, ou linguagem de figura. Mas era a linguagem dos judeus e eles precisavam entender. Por isso que no livro de Apocalipse você vai encontrar dragão, você vai encontrar sol, você vai encontrar lua, você vai encontrar estrelas, você vai encontrar nuvens, você vai encontrar bestas, você vai encontrar falso Cristo, falso profeta, você vai encontrar esse tanto de coisa. Mas cada uma tinha as suas representações, tá bom? Que Deus abençoe e continuamos conosco em nome do nosso eterno Criador. Amém. Um abraço. Olha, não se esqueça, tá? Se você puder me ajudar, vá na descrição do vídeo e lá tem uma forma de você ajudar no meu projeto da construção do meu estúdio, tá bom? Deus abençoe e um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos colaboradores. Fique em paz e amém.